Seja bem-vindo à nossa aula de hoje, que é sobre notação científica, na qual faremos resolução de exercícios. Vamos lá! Temos aqui, portanto, a nossa primeira questão. Complete as igualdades seguintes conforme um exemplo. 3,5 vezes 10 elevado à quarta é igual a 35.000. Vamos responder, portanto, a letra A. Primeiramente, observe que essa potência tem um expoente 4 positivo. Para que não seja necessária mais escrever essa potência de base 10, então eu preciso fazer uma redução em 4. Para compensar, o algarismo aqui, que é 3, precisa de um aumento de 4. Esse aumento, então, se dará se eu acrescentar, imaginando que a vírgula esteja nesta posição, se eu acrescentar 4 casas após essa vírgula. Então, temos 3 com um acréscimo de 1, 2, 3, 4 casas. Temos, então, o número 30.000. Logo, 3 vezes 10 elevado à quarta é igual ao número 30.000. Letra B. O expoente aqui é 6 positivo. Para que não seja necessário mais escrever essa potência de base 10, precisamos reduzi-lo em 6. Portanto, aqui para ajustarmos, precisamos fazer um incremento, um aumento em 6. Esse incremento se dará por uma evolução da vírgula em 6 casas, nesse sentido de aumento do número 1,7. Então, temos os algarismos 1, 7. Lembremos que a vírgula já evoluiu uma casa aqui, então precisamos fazer uma evolução de mais 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Para que tenhamos uma evolução de 6 casas. Assim, acrescentamos 5 zeros. E temos o resultado 1.700.000. Portanto, 1.700.000 é o número equivalente a essa notação científica aqui. Letra C. Observe que o expoente agora é 2 negativos. Para que não seja necessário mais escrever essa potência, precisamos fazer um incremento, um aumento em 2. Esse número, portanto, terá que ser ajustado com uma redução de 2 casas. Para que ocorra essa redução de 2 casas, a vírgula deve se deslocar nesse sentido em 2 casas decimais. Portanto, temos, vou escrever aqui os algarismos 8 e 5. A vírgula estava aqui e ela vai ser deslocada 2 casas nesse sentido, vindo para esse ponto. Então, teremos um incremento de um zero e outro zero aqui na frente. Vamos escrever, então, da forma definitiva. 0,085 é a resposta para a letra C. Letra D. O expoente é menos 5, 5 negativos. Para que eu elimine essa base 10, eu preciso, então, fazer um aumento em 5. Aqui, faremos, então, uma redução em 5. Lembrando que a redução, a vírgula se desloca nesse sentido. Então, faremos da seguinte forma. Perceba que nessa redução aparecerá um 0, vírgula. Vou fazer uma contagem daqui para cá, já que vai aparecer vários zeros, de forma a dar 5 até onde a vírgula estava antes. 1, 2, 3, 4, 5. A vírgula estava entre o 2 e o 7, só que agora ela deslocou-se em 5 casas nesse sentido. O que aparecerá nesses espaços são os zeros. Portanto, temos que este número é o equivalente a essa notação científica. Letra E. Aqui o expoente é menos 3. Para eliminar essa base 10, eu vou fazer um aumento em 3. Aqui uma redução em 3. A redução se dará com o deslocamento da vírgula nesse sentido. Portanto, temos, vai surgir um zero, uma vírgula. Vamos imaginar aqui, então, 3. 1, 2, 3. O algarismo 4, o algarismo 3. A vírgula estava aqui e ela se deslocou para cá em 3 casas. Surgirão, então, 3 zeros aqui na frente. Deixa eu organizar direito esse resultado. E esse é o resultado para essa notação científica 4,3 vezes 10 a menos 3.
Segunda questão. Dados os números 4 vezes 10 elevado a menos 6, 8 vezes 10 elevado a menos 7 e 2 vezes 10 elevado a menos 2, coloque-os em ordem crescente de seus valores. Para fazermos isso, precisamos transformar essas notações científicas em seus números equivalentes. Assim, temos que 4 vezes 10 elevado a menos 6, como o expoente é menos 6, precisamos aumentá-lo em 6. Esse algarismo vai sofrer uma redução de 6 casas decimais. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Houve um deslocamento da vírgula que estaria aqui para cá em 6 casas. Surge um 0, outro, 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 outro. E o número 4 aqui. Logo, 4 vezes 10 elevado a menos 6 é igual a esse número. 8 vezes 10 elevado a menos 7. Como o expoente é menos 7, para que essa base 10 não seja necessária à sua escrita, precisamos fazer um aumento em 7. Logo, aqui sofrerá uma redução de 7 casas decimais. Essa redução de 7 casas decimais significa um deslocamento da vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 em 7 casas. A vírgula que estava aqui se deslocou para esse ponto 7 casas à frente. Acrescentando-se os zeros e o algarismo 8, temos esse resultado, é o número equivalente a essa notação científica. Próxima, 2 vezes 10 elevado a menos 2. O expoente agora é menos 2, que justifica um aumento de 2 para que não seja necessária mais essa potência de base 10. Esse aumento de 2 justifica uma redução de 2 casas decimais nesse algarismo. Portanto, temos um deslocamento de 2 casas na vírgula, que estava presente aqui e se deslocou para cá. Acrescentando-se os zeros e o algarismo 2, temos, portanto, que esse número é equivalente a essa notação científica. Próximo passo é colocarmos esses números todos em ordem crescente, como se pede na questão. Obviamente, esse daqui é o menor e este é o maior. Em ordem crescente, do menor para o maior, esse é o primeiro a ser escrito, o menor. Em segundo lugar, este. E em terceiro lugar, este. E usaremos o sinal matemático de menor que para fazermos a nossa progressão. Mas, para respondermos à questão, precisamos colocar as notações científicas em ordem crescente. Então, não vamos utilizar esses números. Eles foram colocados aqui para que você observasse a ordem crescente de seus valores. Portanto, utilizaremos em primeiro essa notação científica, em segundo essa e em terceiro essa, intercalados pelo sinal de menor que. Vamos organizar então a nossa resposta. 8 vezes 10 elevado a menos 7, que é menor que 4 vezes 10 a menos 6, que é menor que 2 vezes 10 a menos 2, que é a resposta da nossa questão. Terceira questão. Efetue as operações indicadas. A primeira operação que se pede é uma operação de soma. Na operação de soma de notações científicas, observamos se a potência de base 10 tem os mesmos expoentes. Os expoentes precisam ser iguais, que nesse caso aqui eles são iguais. Sendo iguais, o que nós fazemos é uma conservação dessa base 10 com seu expoente e uma somatória dos algarismos que estão à frente dessa base 10. Portanto, somaremos aqui 5,5 com 2,7. Cujo resultado é 8,2. Assim, temos que a resposta é 8,2 vezes 10 elevado a menos 3. Na letra B, temos uma operação de subtração, que segue a mesma regra de que os expoentes das bases 10 precisam ser iguais. E temos aqui os expoentes iguais. Então, conserva-se essa base 10. Lembramos que para esta operação, 6,7 menos 8,4, existe uma regra matemática da matemática básica, onde destacamos que subtrai-se o maior do menor e conserva o sinal do maior, que no caso aqui é o sinal negativo do 8,4. Então, escreveremos a operação
8,4 menos 6,7, sabendo que a resposta já tem o sinal negativo por conta do 8,4. Que a resposta para esta operação de subtração é 1,7 com sinal negativo. Ou seja, essa subtração tem como resposta 1,7 vezes 10 elevado à oitava. Vamos organizar a resposta. Escreveremos aqui na frente 1,7 vezes 10 elevado a 8. Vamos então para a letra C. A operação é de soma, mas os expoentes das potências de 10 não são iguais. É preciso ser ajustado. Eu posso ajustar o 5 para se tornar 3 ou o 3 para se tornar 5. Tanto faz. Os dois precisam ser iguais. Eu, porém, acredito que é mais rápido ajustando o menor expoente para se igualar ao maior. Portanto, faremos um ajuste de 10 elevado a 3 para se tornar 10 elevado a 5. Observe que para esse ajuste há uma necessidade de aumentar em 2 esse expoente. Logo, eu farei uma redução em 2 aqui nesse algarismo. Então, temos 0,04 como resposta, já que houve uma redução aqui no 4, se tornando 0,04. E a potência de base 10 agora tem o expoente 5. Este somado com este. Como resposta, sabemos que mantém-se a potência de base 10 com seu expoente e faz uma somatória desses números aqui, onde temos 1,28 somado com 0,04, que a resposta é 1,32. Logo, essa operação tem como resposta 1,32 vezes 10 elevado a menos 5. Portanto, 1,32 vezes 10 elevado a 5 é a resposta para esta operação. Na letra D, temos a operação de subtração e os expoentes não são iguais. Assim como foi feito na operação anterior, vamos transformar o expoente menor no expoente maior. Para isso, precisa haver um incremento de 1. Logo, haverá um ajuste com a redução de 1 à casa decimal aqui. Essa casa decimal ajustada fará com que o algarismo se torne 0,25 vezes 10 elevado à oitava. Temos agora que fazer a operação de subtração entre 5,25, que é maior, de 0,25, que é menor. Então, o resultado é positivo. A resposta é 5,00. 5,00 vezes 10 à oitava é a resposta dessa operação. Quarta questão. Dadas as potências 8 vezes 10 ao quadrado, 6 vezes 10 elevado a menos 5, 10 ao quadrado, 5 vezes 10 elevado a quarta e 2 vezes 10 elevado a menos 2, é correto concluir que, vejam que as opções são números em sequências do maior para o menor, em sequência decrescente. Para isso, precisamos saber que 8 vezes 10 ao quadrado, pelo que vimos anteriormente, é 8 acrescido de 2 zeros, 800. 6 vezes 10 elevado a menos 5, lembrando que o expoente é negativo, significa que eu tenho esse valor correspondente. 10 ao quadrado é 100. 5 vezes 10 elevado à quarta, eu tenho o 5 seguido de 4 zeros. Esse número é equivalente a esse. Podemos constatar que este é o maior número e este o menor. Como queremos estabelecer uma sequência do maior para o menor, então este é o primeiro, este o segundo, maior valor, este o terceiro, quarto é este, e o quinto, o menor de todos, é este. Observando essas notações científicas correspondentes a esses valores na sequência que fomos determinando, temos que a resposta é a letra B. Quinta questão. A distância média do Sol à Terra é de 1,496 vezes 10 elevado à oitava quilômetros e a da Terra à Lua é de 3,84 vezes 10 elevado à quinta quilômetros. Quando esses três astros estão alinhados, ficando a Terra entre os outros dois, a distância do Sol à Lua será. Precisamos, então, neste caso, fazer uma operação com
essas notações científicas, considerando que o Sol, a Terra e a Lua estarão alinhadas dessa forma, onde a distância entre a Terra e o Sol é dada por essa notação, enquanto a distância da Terra à Lua é dada por essa outra notação científica. Precisamos fazer uma operação de somatória dessas duas notações científicas. Observe que para fazermos a operação de soma dessas duas notações científicas, precisamos inicialmente fazer com que esses expoentes da potência de base 10 de ambas sejam o mesmo. Como fizemos nos exercícios anteriores, vamos transformar o expoente menor igualando ao expoente maior, que no caso aqui é 8. Para termos 10 elevado a 5 transformado em 10 elevado a 8, precisamos elevar em 3 o expoente. Por conseguinte, o algarismo terá que reduzir em 3 casas a vírgula correndo nessa direção. Este valor que se somará ao valor presente acima. Vamos fazer a conta. Ao final do processo, temos que o resultado é de aproximadamente 1,5 vezes 10 elevado à oitava quilômetros, como temos expresso na letra C, que é a resposta da questão. Sexta questão. No estádio do Morumbi, 120 mil torcedores assistem a um jogo. Através de cada uma das 6 saídas disponíveis, podem passar 1.000 pessoas por minuto. Qual é o tempo mínimo necessário para se esvaziar o estádio? Para começarmos a responder, observamos que são 6 saídas e em cada uma delas passa 1.000 pessoas por minuto. Ou seja, temos um fluxo de 6.000 pessoas a cada 1 minuto. Para que 120 mil pessoas deixem o estádio, quantos minutos são necessários? Faremos, portanto, essa questão através do método da regra de 3. Multiplicamos nesse sentido, onde temos 6.000 vezes x e 1 vezes 120 mil é 120 mil. Podemos eliminar esses zeros e temos 120 dividido por 6, cujo valor é 20, ou seja, 20 minutos. Sabemos que 20 minutos não é 1 hora, não é meia hora, então será uma dessas frações aqui. Se lembrarmos que em um relógio 20 minutos é uma parte de um total de 3 partes, nós temos então que é 1/3 de hora. E a resposta da questão é a letra D. Sétima questão. O diâmetro de um fio de cabelo é 10 elevado a menos 4 metros. Sabendo-se que o diâmetro de um átomo é de 10 elevado a menos 10 metros, quantos átomos colocados lado a lado seriam necessários para fazer uma linha que divide o fio de cabelo ao meio exatamente no seu diâmetro? Primeiramente, vamos imaginar a situação proposta. Um fio de cabelo cortado em uma secção em formato de circunferência, onde temos aqui o diâmetro dessa circunferência, o diâmetro do fio de cabelo. Esse diâmetro é expresso nesse valor. Por conseguinte, o diâmetro de um átomo é expresso nesse outro valor. Para sabermos quantos átomos cabem nesse diâmetro, precisamos fazer uma operação de divisão. Você poderá ver com mais clareza esta operação de divisão se fizermos a seguinte regra de 3. Um átomo com essa medida de diâmetro. Quantos átomos para compor ou preencher esse diâmetro? Essa medida. Fazemos, portanto, a multiplicação, onde temos 10 elevado a menos 10 vezes x, e 1 vezes 10 elevado a menos 4 é 10 elevado a menos 4, x é igual a 10 elevado a menos 4, e o 10 elevado a menos 10 passa como divisor. Lembrando que na operação de divisão de potências de base 10 ou de qualquer potência, é preciso fazer uma subtração dos expoentes, onde temos menos 4 subtraído de menos 10, ocorrerá aqui um jogo de sinal, e temos menos 4 mais 10, que dá um expoente de 6 positivo. Logo, a resposta é x vezes 10 elevado a sexta átomos. Letra C, portanto.